Então, né, eu sempre peço para a galera se apresentar, para a gente estar contando um pouquinho mais, né, do que acontece para chegar, né, aquele artista ali que o público na ponta final é o que acaba enxergando, né? Boa. Eu tenho 20 anos, né, de publicidade, 22, acho. Perdi as contas já. E eu fiquei alguns anos da minha vida, o começo da minha carreira, um bom tempo, em agência. Então, o meu dia a dia era nas agências, eu era atendimento, trabalhei nas maiores agências do Brasil, enfim. E aí eu fui convidada pela Fátima em algum momento que eu já estava mais realmente um pouco cansada do formato tradicional de publicidade das agências tradicionais. Eu queria trabalhar com coisas diferentes, tanto que eu tinha recebido até alguns convites de alguns veículos, placar, caras, para fazer alguns projetos especiais. Eu falei, acho que não é ainda o que eu quero. E eu conheci a Fátima da Mind, ela me fez o convite num momento em que eu era casada com o Gustavo, que tinha uma empresa de live stream na época que fazia lives para artistas musicais para as marcas. Então a gente está falando disso, sei lá, faz uns 12, 13 anos que ele fazia isso. E aí, eu, com todo o meu conhecimento do mercado publicitário, através do nosso casamento, eu fui conhecendo todo o mercado da música. Enfim, conhecia vários artistas, porque, enfim, a gente trabalhava paralelamente quase com as mesmas coisas, né? A mesma profissão. E aí a Fátima me procurou e falou: Mari, eu adorei te conhecer e eu acho que você é uma das poucas pessoas desse mercado que tem uma visão profunda, né, de publicidade, que você está aí mais de 10 anos, e também no mercado da música, porque geralmente ou a pessoa é da música 100% do business da música, ou é da publicidade. E aqui eu estou trazendo a representação da Vevo para o Brasil, enfim. E aí eu aceitei o convite, foi aí que realmente eu me descobri. E era uma operação Vevo, tá? E a gente está falando coisa, sei lá, de 12 anos, eu acho. E escolheu bem, né? Porque assim, você falou de dois navios que afundaram, você foi no foguete que voou, né? Você Que assim, viu? placar, caras, né? Em veículos que, né, físicos que. Sim, não, que não se renovaram, né? Inclusive, a própria Exato. a própria eu e a Fátima, a gente tentou muito fazer projetos, porque era um canhão, né? Antigamente era um dos principais veículos de comunicação de entretenimento. Então, quando começou esse formato digital muito mais expressivo no mercado publicitário, a gente até tentou fazer vários projetos especiais com ele e ainda assim não rolou. Mas são pessoas muito especiais para mim, até hoje os conheço, mas embarquei no trem certo. E assim, eu sempre tive uma relação com música profunda, desde criança, enfim, o que eu mais gostava era ganhar disco quando eu era criança. Então, eu acho que, no fim das contas, o destino me colocou no lugar certo. Eu sou muito grata, eu sempre falo isso, em todo lugar que eu vou, sou muito grata a Fátima por esse convite, porque foi aí que eu comecei, de fato, a fazer o que eu tenho de melhor. Assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu acho que trabalhar com publicidade e música é o que me preenche, e acho que tem pouca gente no Brasil fazendo isso com a mesma profundidade que a gente está fazendo hoje. E aí, enfim, a gente pode depois E aprofundar para como isso se desdobrou ao longo do tempo, mas e então, e para a galera, né, mais leiga, o que você está fazendo hoje? boa. Eu fiquei um tempão nessa estrutura e saí e abri a minha agência, né? Hoje eu tenho uma agência totalmente focada em música e entretenimento para o mercado publicitário, porque todos esses 20 e poucos anos eu sinto e ainda vejo que o mercado pena por isso. O mercado publicitário ele tem muita dificuldade de trabalhar com música ainda. Ele precisa de. Existem uma série de particularidades no mercado musical que não
que não é de conhecimento e domínio das agências, tá? É totalmente diferente de você trabalhar com música, como você trabalhar com influenciador, como você trabalhar com um ator, uma atriz. Um artista musical, existe todo um ecossistema por trás dele, tanto de agenda, de disponibilidade, do que de fato ele vai se envolver e se posicionar. A parte musical, de entregar música, de estar ali sabendo como negociar aqueles direitos e como utilizar daquelas canções da melhor, de uma forma, né, totalmente regulamentada, né, na estrutura de música do artista. Então eu estou com a minha agência, que é a 9 ao Cubo. A agência, ela já existe, a estrutura já existe há 3 anos. Tá? Só que eu tive um momento em que eu entrei como sócia da BR Mídia, né? Eu virei o braço de música da BR Mídia, que hoje é Grupo Farol, que eles separaram as operações, mas na época que eu entrei era uma operação até que provavelmente a gente trabalharia ali juntos. Fiquei com eles por 1 ano e nessa operação eu troquei de nome, eu mudei para Sonar, que eu achei que energeticamente é legal você estar com sócios diferentes e mudar o nome, mas a estrutura é a mesma, os artistas eram os mesmos, e aí depois de 1 ano a nossa parceria se transformou e eu voltei independente de novo, então eles continuam como meus principais clientes, é uma das maiores agências hoje também do país de marketing de influência, mas eu me tornei independente, aí eu troquei o nome para 9 ao Cubo de novo, e aí estamos como hoje somos a única agência especialista de música e publicidade do Brasil com posicionamento 100% voltado para isso. Bacana. Então, basicamente, hoje é vender os artistas e os fonogramas, né, para veículos, né, que tenham interesse, né, marcas que tenham interesse, perdão. Exatamente. A gente faz uma gestão artística aqui, né? Então eu tenho um casting de artistas exclusivos, em que a gente tem uma equipe totalmente direcionada para gerir o posicionamento e os projetos desse artista musical para o mercado publicitário. Então, assim, existem aí dentro Jorge Aragão, por exemplo, ele tem, ele não tem um apelo digital tão forte, só que ele é um dos maiores nomes da música brasileira. Ele tem um projeto enorme de 50 anos de poesia, que é os 50 Eu vi que anos fechou do Jorge Aragão. né? Você viu? Que chique. E ele tem um carro, a BID mandou... Não, isso já me deu tanta dor de cabeça, que é o seguinte, o carro que mandaram para ele não é um carro fabricado no Brasil, é um carro fabricado na China. Então, eu sei, porque todos os artistas viram o carro... E não tem esse carro, é a venda no Brasil. Aí os meus artistas começaram a me ligar. Mari, mas eu quero igual o carro do Jorge Aragão. Eu falei, gente, mas não tem, é o único carro que tinha no Brasil. Foi mandado, então vamos importar da China, eu quero o carro do Jorge Aragão. Então começou um movimento aqui na minha bolha que todo mundo quer o carro do Jorge Aragão. Mas, basicamente, a gente faz uma gestão, né, desses artistas, então, dos interesses, planejamento, quais são os territórios que a gente quer aproximar das marcas e começa a fazer, de fato, um cruzamento entre projetos, conteúdo das redes sociais, para quem se interessa. E eu tenho um time comercial muito ativo na rua, a todo tempo, falando desses artistas, falando dos projetos e criando possibilidades de conexão entre as marcas genuínas, né? Além disso, a gente também tem aqui liberação de fonograma, autoral, criação, né, de músicas. Então, eu fechei uma parceria agora com Cabreira, que é o produtor musical, e que ele virou aqui o nosso produtor. Tudo que tem de música para a marca, eu venho falando para as marcas que elas não têm que... Deixa quem entende de música fazer música. Não vamos pensar em jingle, vamos fazer música de verdade. O Cabreiro, ele tem mais de 32 músicas no Top 1 Brasil. Então, assim, é um dos maiores produtores que nós temos hoje e ele é uruguaio, né? Então ele vive no Brasil há 22 anos, então ele inclusive, ele tem uma visão
global, assim, do que funciona, o que não funciona. Então, a gente também tem feito projetos do zero de produção musical para as marcas, fizemos Marisa, de mulher para mulher, fizemos Íntimos Gel, até com uma das artistas que a gente tem na casa, Tília. E aí a gente vem desdobrando tudo que tem no guarda-chuva, e curadoria também. Então, assim, além dos artistas que não são exclusivos, a gente entra como especialista de curadoria musical para as agências, quando elas querem trabalhar com artistas musicais, eles nos procuram, porque a gente tem aqui um núcleo de inteligência de curadoria só para atender as marcas. Enfim, tem uma infinidade aí de desdobramentos aqui dentro desse território.